Estamos novamente reunidos para um momento de reflexão do Evangelho no Lar, sendo que inclusive o nome Evangelho é o da obra que nós vamos tratar hoje. É o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 25, item 11. E vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma reflexão, mas antes, para que nós estejamos preparados para esse momento, vamos nos acolher em prece, em oração, pedindo a Jesus, nosso protetor, nosso guia, para que esteja conosco, nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos guiam, que nos auxiliam, pedindo energias para que a gente consiga refletir a respeito daquilo que nós vamos estudar, aquilo que nós vamos ler, mas principalmente entender o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos diz, porque é a palavra de Jesus que nós vamos tratar. Muito obrigado, Jesus, pelas palavras que nos deixou e por tudo nessa vida. Então vamos lá, gente. Dentro do capítulo 25, nós temos vários itens, né? Esse capítulo ele é denominado Buscai e Achareis. No item 9, né, nós vamos tratar depois... No item 6, desculpe, não é o item 9 e 11, é o item 6, chama Observai os pássaros do céu. Em verdade, esta é uma passagem da Bíblia, do Sermão da Montanha, essa importante passagem que, no meu modo de ver, copiando aquilo que Gandhi nos disse, né? Ele havia nos dito que se todas as obras, os livros sacros, eles fossem banidos, se perdessem, né? E só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E por que não estaria perdido? Porque ali tem o básico. Ali tem tudo que a gente precisa saber. São pequenas, curtas passagens de todo um livro histórico, de uma série de livros que formaram a Bíblia, que nos remetem exatamente para esse ponto. Então ele é o de principal importância. Ele é o que nos demonstra exatamente como nós devemos ser, como devemos nos comportar, como deveremos agir em sociedade e como nós deveremos nos preparar para o momento que lá nós estaremos desencarnados, a vida após a vida, né? A continuidade da vida. Então, o Sermão da Montanha nos traz uma série de ensinamentos de Jesus que fará certamente com que o nosso comportamento em termos de sociedade, o nosso comportamento no dia a dia já seja suficiente para que nós tenhamos a garantia de que essa vida futura será melhor, de que nós não tenhamos problemas na nossa evolução espiritual, né? Então, esta é a passagem que nós vamos ler do Sermão da Montanha, está em Mateus 19, Mateus 6, versículo 19 em diante. E diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves no céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, vamos comer, ou vamos beber, ou vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, cita essa passagem na obra de Kardec para nos dizer, em primeiro lugar, calma, não é bem assim o sentido literal da coisa. Não devemos levar ao pé da letra os dizeres, calma, não vá, não coma, você não precisa, porque Deus servirá. Não é exatamente disso que ele está tratando. Ele está tratando do alimento do espírito. Ele está tratando da alimentação da alma. É necessário, faz parte da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de trabalho, que nós tenhamos que nos manter, que nós temos que nos preservar, que nós temos que trabalhar para que a gente progrida, para que a gente cresça espiritualmente, né? Mas não é sobre o fato de nós não termos que comer, que vestir, que se trata essa passagem. Não é disso, porque nós sabemos que nós temos a necessidade de sobreviver. Ela está falando do excesso. Ela está falando daqueles que buscam viver dentro da matéria, que só se preocupam com os bens materiais, que só se preocupam com a veste, com a aparência física, e não se preocupam em manter o seu espírito, porque o seu espírito será preservado. O seu espírito, ele é um objeto que faz parte da criação, que faz parte da programação de Deus, que Deus certamente manterá e lhe dará, através da sua justiça, da sua misericórdia, da sua bondade, todos os meios necessários para que o seu espírito tenha
a progressão, para que o seu espírito tenha a sua mantença, para que ele se mantenha dentro dessa progressão. Então, é a parte material que nós devemos tomar cuidado, que é aquele que só vive para finalidade de juntar coisas materiais, riquezas, dinheiro, que esse terá problema, porque ele, agindo dessa maneira, vai estar deixando de lado a parte mais importante, que é a parte espiritual, que é a parte que realmente nos interessa, que é aquilo que nós vamos levar daqui, depois da morte, nessa vida material. E não levaremos nada a mais do que a nossa inteligência e a nossa moral, aquilo que nós adquirimos como conhecimento, decorrente, claro, do exercício da atividade na matéria, que faz parte o dinheiro, faz parte as coisas materiais, mas elas servem de prova, elas servem para que nos ensine a lidar com as situações do dia a dia que são tão necessárias para o progresso do nosso espírito. Um dia, sim, será de que nesse mundo haverá progressão e nós não seremos mais tão ligados à matéria. Mas nós temos que primeiramente passar por toda essa bagagem espiritual, por essas provas todas na matéria, né? Vivendo um dia de cada vez, como diz a parte final ali da nossa leitura, sem se preocupar só com como eu vou ser amanhã, mas vivendo hoje, né? Se preocupado consigo, preocupado com a sua evolução, com o jeito que você tem que viver para progredir, para que você, através da caridade, da fraternidade, consiga atingir a justiça divina no seu melhor patamar. Você agindo na bondade, você agindo longe da vaidade que se refere a essa passagem, você agindo fora do orgulho, porque aqueles que vivem no orgulho, eles usam a matéria para benefício próprio, sem se importar com o outro, com o próximo, com aquele que também está aqui vivendo esse momento de progressão espiritual. E eu o atropelo e eu passo por cima dele com a minha vaidade, com o meu orgulho, com o meu egoísmo. Então é isso que nós temos que combater, é sobre isso que Kardec conclui quando ele comenta a respeito dessa passagem bíblica. E nos diz que a terra um dia, então, produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Depende de todos nós, de olharmos para o próximo, de nós trabalharmos dentro da matéria em prol de todos, não só para benefício próprio, né? E conclui dizendo que a caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma ou outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Então vamos pensar do que nos disse Jesus, pensando na melhora individual em prol de toda uma coletividade, né? Então fiquemos todos com Deus, com Jesus, e sejamos pessoas melhores. Que assim seja. Tudo de bom.